Olá, tudo bem com você? Eu sou Gisele Santana, mentora em emagrecimento. E hoje vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre o que fazer quando só você quer emagrecer na sua casa. Ai, Gisele, eu quero muito emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas ninguém na minha casa quer emagrecer, ninguém quer me acompanhar na dieta. O que eu faço? Ah, eu falo que eu vou emagrecer, que que eu preciso emagrecer, que eu vou fazer dieta, e minha mãe faz um pudim. Ah, eu falo que eu vou emagrecer, que eu vou entrar no processo de emagrecimento, e meu marido faz pavê. Ah, porque o meu irmão faz não sei o quê. Porque. Opa! Será que isso de fato é um problema? Ou será que o problema está na forma como você encara o processo de emagrecimento? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é emagrecer para você, tá? Se para você emagrecer é sinônimo de fazer restrições, de ter um cardápio todo separadinho, que existem alimentos bons e ruins, que você pode beber isso ou beber aquilo, talvez seja um problema. Porque dentro da sua família, imagina aí, sei lá, mora seu pai, sua mãe, você e mais 2 irmãos. Somente você quer emagrecer, entendendo o emagrecimento desse processo que eu te falei, de tirar tudo. Como que isso aconteceria? Ah, Gisele, então eu não consigo. É por isso, Gisele, que eu não emagreço. Eu não emagreço, a culpa é da minha mãe. Gisele, eu não emagreço, a culpa é do meu marido. Ele que faz comida gostosa lá e faz eu sair da dieta. Então vamos lá. Primeira coisa, a mudança de olhar sobre o processo de emagrecimento, tá? E se você já assistiu algum vídeo aqui, você já sabe que eu emagreci sem fazer restrições, tá? E que meu lema aqui é coma de tudo e não tudo, tá? Então, se você entende o seu processo de emagrecimento como uma mudança na sua maneira de agir, se você entende que o processo de emagrecimento ele requer que você mude seus hábitos, ser só você emagrecer na sua casa, querer emagrecer, não vai ser um problema. Porque quando você entende que não há alimentos bons ou ruins, você pode sim utilizar o mesmo cardápio da sua família e para almoçar, para jantar. A única diferença é que você vai se policiar na hora de organizar o seu prato. Você vai buscar fazer melhores escolhas. Ah, sua família tá lá um domingo, né? O almoço foi lasanha, teve pudim de sobremesa, e o lanche vai ser pastel, e tem cerveja o dia todo, refrigerante regado, né? Qual vai ser a sua postura diante desse cenário que eu tô te dizendo? Se você entende que na hora do almoço você pode comer uma fatia de lasanha e de repente rechear o seu prato com mais saladas, não vai ter problema nenhum você estar entre eles. Não vai ter nem problema nenhum ter a lasanha no domingo. Se você entende que após o almoço, né, você não precisa ficar ali com um copo de cerveja o tempo todo na mão, não vai ter problema nenhum. Se você entende que você pode beber um pouco do refrigerante, não tem problema nenhum. E tudo isso eu tô falando, gente, porque eu já vivi isso, tá? Eu era aquela que ficava o tempo todo com um copo de cerveja na mão, né? Eu era aquela que bebia uma caixa de cerveja e eu bebia bem mesmo, tá? E eu entendia que para estar ali no meio das pessoas, eu precisava estar com aquele copo. Sei lá, eu acho que eu entendia isso, nem sei. Hoje, eu continuo bebendo, tá? Mas eu bebo muito menos do que eu bebia antes.
Até porque o meu próprio organismo não aguenta beber como eu bebia antes. Então, quando você entende que a mudança é interna, o externo passa a não te incomodar mais. Não tem problema você comer um pastel, 2, 3, dependendo do dia, sei lá. O problema está em você querer comer 10 pastéis, dependendo até do tamanho, né? Então você entende que a mudança não tem que acontecer nos outros. A mudança tem que acontecer em você. E, provavelmente, se você começa a modificar seus hábitos, se as pessoas começam a ver que você está emagrecendo, que você está ficando bem com você mesma, enfim, provavelmente você vai inspirar outras pessoas. Porque, de verdade, eu estou gravando esse vídeo agora aqui para você, porque foi isso que aconteceu. Eu emagreci, né? Eu saí lá do 116 e vim pro 78, né? As pessoas viram essa minha mudança e começaram a me procurar para saber o que eu tinha feito, qual era a mágica, né? Que se eu tinha tomado remédio, o que eu tinha feito. E como eu já colocava alguma coisa, né, nas redes sociais, claro que eu não tinha, era meu Instagram pessoal, enfim. Mas eu colocava lá que eu tava treinando e tal, e as pessoas falavam, o quê? 15 minutos de treino te deu esse resultado? 30 minutos de treino te deu esse resultado? Nossa, mas você postou lá que comeu pão, isso funciona? Por quê, gente? Normalmente, quando a pessoa está acima do peso, ela precisa colocar a culpa em alguém. Então ela coloca a culpa nos alimentos, ela coloca a culpa no marido, na esposa, ela coloca a culpa na mãe, no pai. Porque de verdade ela entende que alguém é culpado por ela estar acima do peso. Aquela barriga ali veio de alimentos que outras pessoas deram. Mas o que essa pessoa de verdade precisa entender, e eu não sei se esse é o seu caso, é que quem controla o que coloca na boca é você. E de verdade foi isso que eu entendi. Em 2020, em agosto de 2020, nós estávamos numa pandemia. Eu estava com uma bebê recém-nascida, eu nem saía de casa praticamente. Quem fazia compras era meu marido, enfim. E eu comia o que era feito ali para todo mundo, até porque eu estava amamentando. Então eu sentia bastante fome. Mas eu comecei a perceber os sinais do meu organismo. Eu parei de comer as minhas emoções, eu parei de comer a minha ansiedade, eu parei de comer a minha tristeza, a minha alegria, e passei a comer para nutrir o meu corpo. Então, principalmente por eu ter 2 filhos em casa, né, e por eu estar amamentando, né, a Alice estava com 3 meses, eu precisava sim ter um olhar especial para minha alimentação. Não tinha como eu ficar à base de saladinha, porque eu ia sentir fome, ia fazer mal à minha filha. Então eu comia pão, eu comia ovo, eu comia arroz, eu comia feijão, carne, mas eu parei, sabe, para prestar atenção nas coisas que eu colocava no meu prato. E eu ainda vou te dizer mais, nessa época, né, nesse período aí que eu emagreci 34 quilos, né, que eu fui lá do 116 para o 82, nesse período, a minha alimentação não era rica em vegetais, não era rica em frutas. Eu comia, vez ou outra, uma frutinha, mas meu prato era ali, arroz, feijão e uma proteína e tava tudo bem. Porque com o tempo eu fui aprimorando meu paladar. Eu não fiz ali um cardápio. Acho muito bacana quem faz. Eu acho lindo ver um prato recheado aí de fruta, de legumes e verduras, um lanche, né, com muitas frutas. Mas eu preciso confessar a você que esse ainda não é o meu padrão. Eu como fruta sim, eu como sim legumes e verduras, mas ainda não é a minha base alimentar. Eu ainda estou aprendendo, ainda estou modificando o meu paladar em relação a isso. Então, de verdade, eu sou a prova viva de que é comida. É você saber comer. Você precisa saber comer. E ponto. Precisa tirar arroz, precisa tirar feijão, nada. É você passar a entender seu corpo. E passar a entender isso aqui, ó. Por isso que eu criei o projeto Emagreça Sua Mente. Porque de verdade o que a gente precisa emagrecer primeiro é a nossa mente.
Então vamos voltar aqui à questão da família, né? Quando eu comecei lá, eu, meu marido, meus filhos. Miguel estava com 3 anos, comia biscoito, bebia suco, enfim. Alice, uma bebê, só mamava, né? Até os 6 meses eu mantive ali só o leite materno. Meu marido estava assim, a gente estava passando num processo onde estava no meio da pandemia, né? Ele ficou um tempo sem trabalhar, ele perdeu o irmão na pandemia, então assim, ele também estava com um misto ali de sentimentos, onde ele estava vivendo a alegria do nascimento da Alice e a tristeza da perda do irmão. Então, em muitos momentos, ele precisava lá se afogar, né? Na cabeça dele, ele precisava se afogar ali no bolo de chocolate, no empadão, enfim. Então, ele fazia esse tipo de alimento. Eu tinha empadão. A diferença é que eu comia um pedaço. Porque eu estava incomodada com o meu corpo. Eu não poderia obrigar o meu marido, naquela época, a começar. Depois ele entrou na minha e foi, hoje em dia também emagreceu, tá malhando, enfim. Mas de início foi uma decisão minha. E o que eu quero trazer nesse vídeo aqui para você é que você precisa tomar a decisão. É a sua responsabilidade, é autorresponsabilidade. Pare de buscar culpados. Não é o pão, não é a massa, não é o irmão, não é a mãe. O corpo que você tem agora é simplesmente reflexo das suas atitudes, das suas ações. Então, se você quer de verdade emagrecer, tome a decisão. E busque adequar a sua alimentação para que você tenha o seu resultado. Eu sou adepta de comer de tudo, tá? Agora, se de verdade você também quiser fazer mudança na sua transformação, sabe? Mudança no cardápio, mudança, você tá querendo, se você acha que isso é correto, eu não quis fazer isso porque eu já tinha tentado antes e não tinha funcionado, tá? Então, eu busquei me entender os meus limites, entender o meu paladar. Então, quando eu comecei lá, gente, em 2020, eu tomava café com açúcar, eu bebia refrigerante comum, sabe? Eu me dizia chocolatra. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ajustar as coisas que eu gostava, que para mim eram importantes, ao objetivo que eu queria alcançar. Então, eu queria emagrecer. O que eu comecei a fazer? Eu botava, sei lá, 5 colheres de açúcar. Eu nem lembro quantas eram, mas eram muitas, tá? Eu lembro que eu fui diminuindo. Uma semana eu botava 4, na outra eu botava 3, até que eu cheguei no 2. E, por fim, já tinha emagrecido, eu decidi que eu queria tomar café sem açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar, tá? Mas não foi o café sem açúcar que me fez emagrecer 34 quilos, tá? Eu emagreci tomando café com açúcar. Pra mim, naquela época, era importante tomar refrigerante. Na verdade, não é nem refrigerante, eu falo logo, é Coca-Cola, sabe? E aí, o que eu fazia? Eu combinei comigo mesma de modificar o seguinte. Normalmente eu comia com aquele copão de Coca. Falei, não, isso não é legal. Então eu vou almoçar e vou jantar. E após a refeição, eu vou beber metade de um copo de refrigerante. E assim eu comecei. Eu almoçava, ia lá, pegava o copo, botava metade e bebia. No jantar a mesma coisa. Com o tempo, eu fui percebendo que nem sempre, quando eu acabava de comer, eu estava com vontade de beber Coca-Cola. E isso é muito bom, porque você começa a perceber os sinais do seu corpo. E aí tinha dia que eu bebia e tinha dia que eu não bebia. E o legal disso tudo é você saber que pode. E o mesmo aconteceu com chocolate. Não tinha essa de cacau, isso, cacau. Não, chocolate que eu gostava. Eu gosto do... fugiu até o nome. Chocolate Garoto, Lacta. Mas aqui o Pretinho compra muito... Fugiu até o nome agora, gente. É um que é com castanha que eu adoro. Eu comprava, botava no armário e de início era sagrado. Todas as noites após o jantar eu comia aqueles 3, 4 quadradinhos. E aí, com o passar do tempo, eu fui observando que tinha dia que eu não tinha vontade de comer aquilo. E eu não comia. E o bom era saber que se eu quisesse, ele estava lá no armário. Sabe? Então, é você buscar entender o que você gosta e você ir adequando ao objetivo que você quer, que é emagrecer.
Eu sempre falo aqui nos vídeos, nas minhas mentorias, eu já cheguei a comer 5 pães franceses. Gente, isso não é fome. Hoje em dia, eu como pão. É um pão. E agora eu já até entendi que tem dias que eu nem preciso dele, sabe? Essa coisa do precisar, essa palavra preciso, ela saiu do meu vocabulário. Então, quando eu tenho vontade, eu como pão. Tem dias que eu não tenho vontade, tá tudo bem, eu como outra coisa. Eu aprendi a comer outras coisas. Então, o meu conselho para você hoje é, ao invés de você querer mudar a sua vida de um dia, né, do dia para a noite, pare, pense, como está a minha alimentação hoje? O que de fato eu gosto e o que de fato eu como ali no piloto automático, porque a minha família está comendo. Será que realmente tudo que a sua família come você precisa comer? Será que você também não pode trazer alguma coisinha, tipo, né, Gisele, por exemplo, na minha casa, né, eu fui criada numa casa onde não tinha essa cultura da salada, né, do verdinho, como diz meu filho. Então eu vim ter essa coisa de comer mais saladas já adulta. Mas de verdade, eu poderia, né, já com 15, 16 anos eu já trabalhava, comprar ali verduras, legumes e fazer, e complementar o almoço que minha mãe fizesse. Sei lá, ela fez arroz, feijão, um bife à milanesa, eu não poderia fazer minha salada verde à parte e aí botar um pouquinho? Naquela época eu ainda não pensava dessa maneira. Mas hoje, trazendo para vocês, se você está passando por isso, né, a minha função aqui é facilitar a sua vida. A minha função enquanto mentora é te contar o que eu passei para que você, né, bata menos com a cabeça na parede, porque eu bati muito com a cabeça na parede. Então, eu te contando os caminhos pelos quais eu passei, pode ser que você fale, caramba, a Gisele errou aqui, então eu não preciso fazer isso, eu não preciso errar nisso. Então, eu quero emagrecer e a minha família não quer. E daí? Você pode sim, aí vou repetir, adequar a alimentação da sua família ao seu objetivo, comer menos. Simples assim. Sabe? Mastigar mais, sua mãe fez aquele brigadeirão que você ama. Por que não comer? Come sim. Mas você não precisa comer metade do tabuleiro. Come uma fatia. E tá tudo bem. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente, né? E aí trazer à tona, é a sua responsabilidade total e absoluta sobre o seu processo de emagrecimento. É por você, é para você e é sobre você. A responsabilidade é sua. Quem quer emagrecer é você. E se de verdade você quiser mudar outros hábitos, quiser trocar a sua alimentação, assuma a responsabilidade e vá para a cozinha fazer. Ou encomende, se você achar melhor, comprar quentinhas, enfim. Você não precisa obrigar a sua família a fazer o que ela não quer. Pense comigo. Se muitas vezes a gente não controla nem os nossos pensamentos, a gente vai querer controlar os outros? Você quer controlar o que a sua mãe cozinha, o que seu marido cozinha, o que a sua esposa cozinha? Se você muito mal controla os seus pensamentos? Então, se você foi almoçar na casa de alguém, né, foi lanchar e teve lá aquele tabuleiro lindo, maravilhoso de bolo de chocolate, come uma fatia. Ai, fulano, aqui tá uma delícia. Ai, tá uma delícia mesmo. Muito obrigada, eu tô satisfeita. Sabe? Para de se fazer de vítima. Ai, eu tô de dieta, não posso comer isso. Cara, você pode tudo. Você pode tudo. Você quer repetir o bolo? O problema é seu. Mas você vai emagrecer? Não. Troque o papel de vítima, sabe? Sobre o papel de autor. Você é autor da sua história. Você está escrevendo ela. Quando você diz que não pode comer o bolo porque está de dieta, você está querendo culpar o bolo pelos seus quilos extras. E o bolo não é culpado. Você precisa entender que você é resultado das suas escolhas. Então faça melhores escolhas.
E eu tô falando isso para você que tá incomodado, porque se você tá acima do peso e tá feliz, tá tudo bem. Eu tô falando aqui para pessoas que, como eu não estava satisfeita com o meu corpo. Eu não estava satisfeita com aquelas roupas que eu usava. Então eu decidi mudar. Então, se você está incomodado com o seu corpo, decida agora. Eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. E quando você toma essa decisão, não tem cardápio no mundo que te faça sair dela. Você vai perceber que quando você está escrevendo a sua história, quando você está na direção da sua vida, quando você é o motorista da sua vida e não o carona, não tem pedras no caminho. Você passa por cima. Não há obstáculos que te parem. Quando você toma a decisão, você se torna imparável. Então, gente, eu só coloquei esse título aqui para chamar a atenção. Mas, de verdade, você é a responsável. Você é o responsável pelo seu corpo, pela sua vida. Então, se só você quer emagrecer na sua casa, não tem problema. Faça as suas escolhas. Siga as suas metas. Alcance os seus objetivos. E quem sabe, você vai inspirar os outros. Porque quando as outras pessoas verem os seus resultados, eles vão querer fazer o mesmo que você. Então, ao invés de se fazer de vítima, seja inspiração. O mundo precisa de mais pessoas que inspirem as outras a ter melhores atitudes, a buscar ser a sua melhor versão. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com aquela pessoa que fica colocando a culpa no marido, na esposa, no pai, no filho, por não conseguir emagrecer. Compartilhe com essa pessoa. E me acompanhe também lá no Instagram, @GiselleSantanaOficial. Eu lá compartilho um pouquinho do meu dia a dia, as coisas que eu como, os treinos que eu faço. E eu busco de verdade te inspirar a ser a sua melhor versão. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Tudo bem? E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau!